Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Tigo, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre um pouco sobre depressão e aceitação, esses dois temas, né? Vendo um grupo de pessoas com Asperger, né, o autismo leve e tal, até mesmo moderado, a gente vê que tem um grupo de pessoas que demonstram estar com depressão ou uma questão de não aceitar a condição que ela está, né? De ser autista e tal. E nisso, conversando com a minha psicóloga, ela me falou uma coisa bem interessante que eu acho que é bom passar, né, para as pessoas. Que é, a primeira coisa é que como a gente sabe, cada autismo tem três níveis, né? Que é o mais grave, severo até o mais leve, né? E daí tem o mediano aqui no meio. Síndrome de Asperger geralmente está no mais leve, né? Mas quando a gente vê um autista grave, né, que já não tem tanta interação social, né, não tem essa questão, né, de socializar, é mais complicado para ele, ele tende a não se importar tanto com o que os outros acham, né? Um autista mais grave não se importa tanto com o que os outros acham, né? Ele se incomoda com o que os outros fazem ou tentam, entre aspas, obrigar, né, a ele fazer. Mas não que ele se importe com o que as outras pessoas acham dele, né? Geralmente é assim. E essas pessoas, autistas graves, geralmente eles não têm depressão por ter autismo, né? Porque a depressão não é característica de um autista, tá? A depressão vem por causa da pessoa. É outro tipo de doença, né? Lembrando que depressão é uma doença. E autista grave, como ele não tem essa interação, essas coisas assim, então ele não se interessa assim com o meio, né, fora do que ele quer, né, o mundo afora. Então ele não se importa se as pessoas acham ele estranho nessas coisas, né? Então eles não são, eles são um grupo de autistas que não tem depressão por causa disso. Já autista médio e principalmente autista leve, que já tem ainda, mesmo que pouca, uma interação social e consegue ver que, tipo, eu tô meio fora dos padrões da sociedade, os meus amigos fazem tal coisa que eu não consigo fazer, né, que eu dentro de mim não consigo fazer, eles acabam tendo essa referência e acaba isso mexendo com a pessoa, né? E daí sim eles desenvolvem a depressão, né? A depressão não é por causa do autismo, é porque a pessoa que está com autismo leve ou médio que ainda consegue se interagir com as pessoas, consegue ainda ver, né? Tipo, tal pessoa que faz isso, tal pessoa faz aquilo, consegue ver o que a sociedade cobra geralmente das pessoas e ele não consegue. Então, isso que causa depressão, né? Não é o autismo, né? E é interessante isso, né? Daí é que a gente conversando um pouco com a minha psicóloga sobre isso também, né? E também com outras pessoas, que eu conheço pessoas que já têm depressão e tal. E daí a primeira coisa que sempre a gente fala que a depressão está um pouco ligada é a falta da pessoa não se aceitar, né? As pessoas às vezes têm essa questão de aceitação muito complicada, né? Não aceita que ela é diferente, não aceita que ela não é no padrão do que tá na família, né? Às vezes a família mesmo tá lá num jeito e a pessoa ela vê que é totalmente diferente, né? Ou às vezes ela vê que aquilo não é pra ela, mas ela ainda tem que conviver com aquilo e daí isso causa depressão, isso gera depressão. Além também da cobrança, dessas coisas que tem no dia a dia de hoje, né? No mundo moderno, né? Que você tem que trabalhar cedo, que você tem que conseguir seu dinheiro, tem que estar com uma vida boa, bem se sustentando sozinho, né? Um país que está em crise, onde eu vejo que muitos amigos meus estão desempregados, muitas pessoas que eu conheço tá com serviço, mas é pouca coisa, tá fazendo um biquinho aqui, um biquinho ali, não consegue ter um serviço fixo mesmo. Porque falar, tem um serviço fixo que eu consegui me estabilizar, não. Eu vejo que muita gente está com esse problema, né? E, e às vezes as pessoas acabam se cobrando, né? E com isso que vem a depressão, né? Uma coisa a gente tem que começar a trabalhar mesmo, né? Principalmente a gente que tá dentro do espectro autista, né? Que tá no TEA, a gente tem que trabalhar a aceitação, a autoaceitação. A gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, né?
mas não sei, como que eu vou me aceitar se, né, tem gente que não me aceita e tal. Não. Outro, essa questão com outras pessoas é outro problema. Primeiro a gente tem que se aceitar a gente mesmo. A gente tem que ver e falar, eu tenho meus limites. Eu tenho que fazer certas coisas que eu preciso fazer, mesmo que as pessoas não aceitem que eu faça isso. Tipo, se eu tiver que andar para um lado para o outro e as pessoas não gostam, né? Eu tenho que fazer isso. Não é uma coisa. Tipo, você não pode se reprimir de coisas que você precisa fazer, né? Você não pode se reprimir de algumas atitudes que você tem que ter para você se sentir bem, né? Às vezes você não quer ir para um lugar, não vai. Você não precisa se forçar também, né? Você não, tipo, tudo bem, a gente tem que trabalhar a questão social e tal, mas você tem um limite, né? A gente tem que tentar fazer esses limites se estender um pouco mais. Mas esse limite, se você chegou nesse limite, você não pode mais se forçar, senão você não vai se sentir bem, né? Eu falo por mim mesmo. Tem hora que eu tento me socializar, né? Me relacionar com pessoas, estar em ambientes que tenha pessoas e tal, mas tem hora que tem um limite, que eu não consigo mais, né? Então, aí eu tenho que falar, isso é o meu limite. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me aceitar, né? E trabalhar isso em mim, né? Geralmente, isso é um pouco complicado de fazer, né? Também, né? Sozinho às vezes, né? Por isso que é bom estar indo no psicólogo, estar indo conversando com alguém que você confie também e tal, pra você saber o limite que você tem, né? E essa questão de se aceitar vai facilitar você na sua vida, né? Você vai saber que você vai ter momento, que momento você tem que parar de tudo de fazer, né? Tipo, tem que trabalhar de segunda a sexta, mas na quinta-feira eu tô sentindo que eu não tô tão bem assim, né? Pra ficar aí trabalhando, ver gente assim, né? Daí você já descobre um meio de fazer com que aquilo se estenda um pouco mais pra você trabalhar na sexta-feira e daí no final do dia, na sexta-feira, sábado, domingo, você vai. Seja o autista que você é, né? Você vai, se isola, faz o que você se sentir bem, né? A questão é essa. E tem muita gente que eu vejo, às vezes pai, mãe, né? Que tenta e ainda acho que chega a forçar um pouco a barra com o filho, né? Força a barra para que ele tente se expressar melhor, ele tem que fazer tal e não. Chegou no limite, né? E a gente, como autista, né, não tende muito a falar como se sente, né? Tem que pegar do jeito, né? Tem que pegar essa pessoa, se o autista já tá mais nervoso, se ele já tá tentando se isolar um pouco mais, né? Você tem que pegar essas dicas assim, né? Um pouco, que às vezes o autista não chega pra falar pro pai, tipo, bom, eu não tô mais querendo fazer essas coisas, né? Eu já tô no meu limite. Às vezes não fala, né? Eles ficam só, mas tem que se ver, demonstrar. Você tem que ver como que ele tá se portando. Daí tem que se tocar também, né? É questão de você se tocar com o seu filho, com o seu marido, mulher, né? Dependendo de quem é autista, né? E aceitação é uma coisa bem interessante, né? Mas aceitação não sei o quê, porque na minha religião fala que isso é como digamos, é um castigo de Deus, que não sei o quê. Cara, tudo bem, cada uma pessoa tem sua crença, tudo dentro do. Pode crer no que quiser, né? Mas você tem que ver que está dentro do seu bem, né? Se você vê se isso está afetando você, né? Como que isso afeta você, se isso está te deixando mal. Às vezes, eu já conheci pessoas que chegaram a ter mais desvínculo com a religião que pertencia, porque não estava mais fazendo bem, né? E isso de início é complicado, porque tem algumas religiões, algumas coisas que quando você se desmembra, né, sai dela, você não acaba, já não é mais visto bem. E como eu falei no começo, autista de nível leve se importa com isso, com o olhar das outras pessoas, né? Pode se importar. Então, quando você se desliga, às vezes tem um problema, né? Mas isso você tem que saber que você está fazendo por você. Você não pode se importar mais com o que os outros acham, com o que os outros pensam. Você faz as coisas pensando em você primeiro. Depois você pensa um pouco nos outros. Você pensa, depois eu vou ajudar tal pessoa. Eu gosto daquela pessoa, vou conversar com ela, tentar manter uma amizade com ela, tal, né? Mas primeiro você pensa em você, pensa no seu bem-estar, né? Porque não é fácil.
Tipo, eu sou diferente, mas a minha família julga outras pessoas que. Tudo bem, aceita autista, mas julga pessoas diferentes, julga outros tipos de pessoas, né? Não faz bem, porque você tá dando uma brecha também pra que outras pessoas que tenham esse. É, essa. Como posso dizer? Essa tendência a não gostar, a também julgar outras pessoas, a julgar autistas, né? Julga falar mal de autista, falar, né? Que a gente vê na internet às vezes um comentário, um outro, né? Ou um caso ou um outro. E você, tipo, isso na minha visão, né? Eu vejo que se você não aceitar uma outra pessoa do jeito que ela é, por que as outras pessoas têm que aceitar você também, né? Então é um trabalho também um pouco de evolução, né? Então, eu acho que essa questão da aceitação é você também estar dentro a aceitar também os outros também do jeito que são e você do jeito que você é, né? Bem, eu acho que por esse vídeo é só isso que eu tenho a dizer, né? Se gostou, se inscreva, compartilhe para seus amigos, né? Dê um joinha e deixe nos comentários conversando sobre o assunto também, né? O que você acha sobre o assunto, sobre temas que eu posso falar e mais coisas, né? Então, até o próximo vídeo e